Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá começando mais um podcast LE e hoje o episódio é muito especial. Como sempre, eu tô aqui com o Fábio Toledo, também da Locomotiva, mas a gente tem um terceiro convidado hoje. Ele que já passou por Limeira, Paulistano, Minas, São José, Caxias, Campo Mourão, Basquete Cearense e agora está no Pinheiros. É um All-Star de 2017, participou do Jogo das Estrelas e recentemente, virou famoso recentemente. Deu entrevista para o NBB, participou do canal do Yuri Fonseca, do Café Belgrado e agora chegou ao ápice da carreira, daqui não tem como subir mais, chegou no podcast LE, Betinho do Pinheiros. Vocês estão de sacanagem, né? Famoso, olha isso. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho de NBB aí, vai ser bacana. Fábio, boa tarde também, mais uma vez, sempre com a gente aí. Mas, eu queria também uma introdução dessa, assim, não tem como? Eu vou trabalhar, no próximo episódio eu prometo que eu faço. Tá bom. Bom, um abraço para todo mundo que tá ligado, né? Betinho, prazer estar aqui, né? Nesse podcast especial. E vamos falar mesmo de NBB, vamos falar de Pinheiros principalmente, né? O líder do NBB. É isso aí. Bom, eu falei agora no começo, o Betinho passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o oitavo time do NBB. É o oitavo time do NBB que o Betinho faz parte, mas ele tá na melhor sequência da carreira, ao menos coletivamente, né, Betinho? Começa falando aí, qual é o segredo desse Pinheiros arrasador que tá numa sequência incrível de vitórias nessa edição? Cara, eu bato muito na tecla que é o coletivo, né? A gente não pode destacar apenas um cara, tanto que a gente tem, se eu não me engano, 5 jogadores com média de mais de 10 pontos e quando você vai defender um time que todo mundo faz ponto, é muito difícil. E a gente tem, eu creio que o grande mérito disso é que a gente tem sabido usar o melhor momento de cada um dentro dos jogos. E a gente procura esse cara que tá bem, que tá quente no jogo, e as coisas vão fluindo bem. Defensivamente, a gente joga muito em cima de algumas regras defensivas pré-estabelecidas pelo César, que vê muito vídeo dos outros times e adequa a nossa defesa ao ataque deles, e a gente tem seguido essas coisas que ele programa bem à risca e vem dando resultado. Eu não vejo que a gente tem feito algo tão especial, mas que a gente tem que a gente sabe as nossas limitações e a gente tá jogando em cima delas. Eu acho que esse é o grande mérito do nosso time. Então, Betinho, o Pinheiros, ele mudou bastante da temporada passada para essa, né? Chegaram, para ter uma ideia, você, o Dawkins, o Isaac, o Renato e o Gabriel, praticamente o time titular aí ao lado do Toledo e do Bennett, mas às vezes tem os quintetos só dos recém-chegados, digamos assim, né? Não é mais recém-chegado, porque a gente já está em fevereiro, quase março, mas dos que chegaram para essa temporada. Vocês fizeram um paulista bom, vocês ficaram em 4º lugar, e depois foram eliminados pelo Paulistano na semi. E aí foi até uma série um pouquinho desequilibrada, assim, os jogos paulistano foi um pouco superior a vocês. Como é que foi esse entrosamento, assim? Porque, como você mesmo falou, são vários jogadores que se destacam mais ou menos na mesma proporção, não tem um líder muito bem definido assim em quadra. Como é que foi essa construção do entrosamento? O tempo que vocês ficaram também sem o César, né? Começou só com o Nelson, porque o César estava na seleção. Como é que foi esse entrosamento assim do começo da temporada até agora, quando vocês pegaram esse embalo, essa sequência aí? Cara, olha, a filosofia mudou para todo mundo, tanto para nós que chegamos, quanto para o pessoal que estava. Porque o Pinheiros, no ano passado e nos outros anos, eles tinham o Holloway, e o Holloway ele acaba retendo muito o jogo em cima dele. E o time acabava que não tinha um coletivo tão forte, ou não se usava esse coletivo tão forte. Então, até pro Marcus, pro Bennett que ficaram, pro Ruivo mesmo, que já era bem ativo na temporada passada, eles tiveram que mudar um pouco o conceito que eles vinham jogando, né? E isso leva um pouco de tempo. A gente começou a temporada sem o César,
com o Nelson, mas assim, com as coisas de treino e tudo, filosofia bem definidas, e o time foi ganhando corpo, né? A gente fez um Paulista muito bom. O último jogo da fase de classificação nossa foi contra o Paulistano, e se a gente ganhasse o jogo, a gente acabaria líder do Paulista, e a gente perdeu de 1 ponto na última bola para o Iago, que o Iago fez uma bandeja fantástica no último segundo, e a gente caiu para quarto. E isso aí foi muito, mexeu muito com a gente, porque, cara, a gente saiu de primeiro para quarto, tendo que disputar um mata-mata aqui no Paulista, é um jogo só, um jogo único, né? Que deixa o time muito desgastado mentalmente, e a gente teve um jogo contra Mogi, que foi esse jogo aí do mata-mata, muito forte, muito intenso, porque, pô, Mogi é uma equipe muito qualificada, eles vinham bem na época no campeonato. Só que quando a gente passou para a semifinal, o Paulistano realmente foi muito superior a nós aos 2 jogos. Eles atropelaram a gente. E a gente tomou muitas lições disso, e eu digo que principalmente contra o Botafogo no Super 8, que a gente perdeu em casa também. A gente tomou lições muito fortes, em termos coletivos. E, tipo, pra gente ficou muito descarado que se a gente individualizasse qualquer situação, a gente não vai ganhar de ninguém. O nosso forte é o coletivo. E esse ponto, acho que entrou na cabeça de todo mundo, e todo mundo já aceitou e já sabe o papel que tem que desenvolver dentro do time, a função dentro do time. E isso, a tendência é ir crescendo e ir melhorando cada vez mais. E esse esforço coletivo, né, esse desempenho coletivo do Pinheiros, se você olhar no aspecto individual, né, de cada atleta, dá para notar que são jogadores que têm um histórico, né, de trabalho coletivo muito grande, né? Até mesmo o Dawkins, que é um gringo, né? Geralmente o gringo vem para fazer um jogo individual. Ele tem um trabalho coletivo bom por onde passou, né? O Renato também, né? Tem um histórico disso. O Marcus, o Isaac, até mesmo você, né? Durante sua carreira. Então isso também ajudou um pouco, né? Nesse desenvolvimento da tática do Pinheiros coletiva. Cara, eu acho que assim, muito leva, é claro que o passado a gente traz muito como experiência, assim, né? Mas eu digo que para o coletivo funcionar, os jogadores têm que ter muita humildade para saber que, poxa, ó, isso aqui já não cabe mais num time desse, porque, principalmente para mim, eu sofri um pouquinho no começo com isso. Nos últimos times que eu joguei, a bola ficava muito na minha mão, o ataque girava muito em torno de mim. Então eu tive que me policiar muito, e isso levou até um pouco mais de tempo do que, vamos dizer, o normal, porque às vezes eu individualizava muito e o time não precisa que eu individualize, porque o time vai funcionar se eu não individualizar. Então, isso eu falo de mim, mas, cara, o Isaac é assim, já por característica dele, o Renato, o Marcus, o Bennett acabou sendo muito mais, e você citou o Kenny. Para mim, acho que o Kenny é o cara que mais abriu mão do sentido de fazer ponto, vamos dizer assim, bem a grosso modo, assim. Porque se você vê, tem jogo que ele acaba com 5 pontos, mas o que ele organiza o time, o que ele faz o time andar, isso aí já é mais natural dele, né? Ele aceitou esse papel para ele, e é assim que tá dando certo, né? E assim, eu acho que a gente tem que parabenizar muito esses caras que abrem mão de repente ter um protagonismo para fazer o time andar, e de repente o protagonismo é ser campeão, né? Esse é o ponto principal. E tudo isso passa por um bom ambiente também, né? Porque se o ambiente não for bom, para que ele vai se desdobrar, fazer uma característica que não é dele para ajudar o time, né? Nesse Não, ponto também. isso aí é sem dúvida nenhuma. Tava reparando aqui, você, até em entrevistas passadas, você falou que depois de São José, Caxias foi um ponto de virada na sua carreira, que você voltou a ter mais protagonismo, depois foi para Campo Mourão. Só que essa temporada no Pinheiros é a primeira temporada desde o Caxias que você joga completa até agora.
certo? Sem lesão. E, na verdade, ninguém do Pinheiros se lesionou. A gente teve aí no Franca com problemas com o Hetzheimer, o Bauru com problemas com o time inteiro, e o Pinheiros tá passando livre dessa. É um ponto forte também, né? A preparação física do Pinheiros tá deixando todo mundo inteiro para todos os jogos, né? Não, isso aí foi uma coisa que na minha carreira eu acabei todo ano tendo uma lesãozinha, e o ápice disso aí foi em Campo Mourão, que eu joguei todos os jogos. No primeiro jogo do playoff eu rompi o tendão do braço, tive que operar, que foi a pior lesão que eu tive aí. Mas depois disso, a temporada passada eu joguei completa também, e esse ano também eu não fiquei fora nem de nenhum jogo do Paulista também. E isso aí, cara, é muito mérito do nosso preparador físico, que é o Pablo. Ele é um cara muito estudioso, ele detalha muito as coisas, ele faz muito individual, os treinos, a recuperação, e é um trabalho também de toda a comissão técnica, né? Porque, assim, o nosso time, se um ficar fora, faz falta. Não importa se é o Bennett, que é o que tem mais minutos, ou se é o Er, que tem um pouco menos de minutos. Se um cara ficar fora, a gente sente muita falta. Então, como é que eu posso te dizer? Esse cronograma, essas coisas que a comissão técnica tem de treino, de recuperação, fisioterapia à nossa disposição sempre, isso aí acaba deixando sempre o time completo. E como você falou, todos os times sofreram com um cara se lesionando, e a gente não. Então, que seja assim para o resto da temporada, né? Porque com o coletivo forte, qualquer peça fora vai fazer falta. E por mais que todo mundo queira participar das competições continentais, né? Esse pode até ser um ponto forte do Pinheiros, porque todos os principais concorrentes participaram de pelo menos alguma coisa, né? O Liga das Américas, Sul-Americana, Flamengo na Intercontinental, e o Pinheiros é foco 100% no NBB nessa temporada. Mas só complementando, você falou do revezamento. É uma característica muito legal, pelo menos que eu vejo no Pinheiros, que o quinteto, entre aspas, titular, né, que não tem muito disso no basquete, mas o quinteto inicial muda muito. E você, por exemplo, você começou a maior parte dos jogos do primeiro turno vindo do banco e depois passou a ser titular. Eu fiz a conta aqui, você tem 11 jogos vindo do banco e 9 como titular. Você não pensa com as suas médias, falar pro Guidetti, falar, por mais 3 joguinhos que eu começo do banco, eu posso virar o melhor sexto homem do campeonato? Mas 3 joguinhos você passa da metade ali, já vira apto, já tá apto para competir nisso daí. Eu não sei como é que funciona. Se tiver o maior número de jogos no banco, compete já automaticamente, é isso? Tem que ter metade, né? Metade mais 1, né? Aí você tem 11 mais 3, estaria dentro aí da conta. Não, pra ser bem sincero, esses prêmios individuais, assim, eu não ligo muito, não. É o que você falou, né? O César, ele varia muito o time titular, então pode ser que, sem eu precisar falar nada, vai ter 3 ou 4 jogos que eu venha do banco, então não tem muita diferença, não. Deixa ele programar, porque o César, o legal do César é que ele programa cada jogo de uma forma diferente. As jogadas que a gente faz são diferentes, os modos que a gente vai atacar são diferentes, os jogadores vão cumprir funções um pouco diferentes. Então isso é muito legal de você perceber que ele acaba mudando e variando. É o que você falou, ele já mudou muito o quinteto titular, né? Já saiu comigo com o Bennett, comigo com o Isaac, já saiu se eu não me engano, o Bennett saiu de titular de armador um ou 2 jogos também. Se não fez isso agora, fez no Paulista. Então ele varia bastante. Isso é legal. Mas, pô, o prêmio individual é legal, sim, mas se a gente for campeão, fica mais legal, né? Não, mas é só trocar, põe outro quinteto e troca você na primeira posse. Acabou. Só no pulador, só. Não, jogar porque tá no oficial lá. Eu não ligo muito. Na súmula acabou, velho. É verdade. Não, eu não ligo muito pra essas coisas, não. Deixa, se tiver que ser, vai ser, mas não precisa ser nada de caso pensado, não. Vocês, antes de eu passar a bola pro Fábio aí, vocês também têm
você falou das jogadas que o Cezinha arma também, mas vocês têm aquelas armas fixas também, né? Eu tava analisando alguns jogos do Pinheiros que tem aí principalmente no Facebook do NBB. Uhum. Tem, por exemplo, uma jogada, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas todo mundo deve ter percebido. Não, hoje em dia, com tanto de vídeo que tem, é fácil, então pode falar que não... Tem uma jogada logo que vocês sempre fazem depois de pedido de tempo, que todo jogo vocês fazem pelo menos uma ou duas vezes, que é aquela com o Bennett e com o Renato, que um bloqueia pro outro, a marcação nunca sabe quem vai para qual lado, e o Bennett sempre sobra livre para chutar de 3. Deu certo em todas que eu vi. É impressionante. Então tem bastante disso também. O entrosamento nesse sentido tá bem legal. Uhum. Isso é uma coisa... É assim, a gente... É claro que o César, ele muda bastante as coisas, mas a gente tem, por característica, a gente acaba sempre puxando as coisas que dão certo, né? E é o que você falou, é automático, a gente não faz tanto de caso pensado, as coisas vão fluindo, né? E sim, o Bennett essa temporada, o percentual de 3 dele subiu absurdamente das outras temporadas, ele vem tendo essa confiança de chutar de 3 também, né? E com a velocidade que ele tem, cara, de agilidade de jogar um contra um e pegar os caras no contrapé, acaba que o pessoal dá uma afastada para não tomar o corte dele. E acaba que como ele tá matando bola, que continue assim, né? Mas as coisas, assim, a gente tem coisas já pré-determinadas, é o que você falou, esse entrosamento já tá bem forte no nosso time, e o nosso time é muito competitivo. Então, se você vê um treino nosso, que nem hoje o treino, cara, você vai achar que a gente é louco, porque, é placar, põe placar porque vão ver quem vai ganhar, e é confrontando um ou outro, um time querendo ganhar do outro, e isso acaba criando mais esse entrosamento. Você vê que, todo mundo quer ganhar, até o treino, imagina no jogo, então. E isso faz com que as coisas fluam, né? Isso aí é bem legal no nosso time também. Foi interessante você falar do Bennett, né? Porque desde quando ele chegou no Brasil, né? Que ele estava jogando lá no América de Rio Preto, antes de chegar no Pinheiros, ele tinha sempre um desempenho bom na infiltração e no arremesso de 3 não era tão bom assim, né? Desde que ele chegou. E nessa temporada vem sendo a melhor dele, né? Nos arremessos de fora pelo Pinheiros. E isso também ajuda bastante, né, o desenvolvimento da equipe, né, na temporada. Esses caras que vão encontrando outras formas de jogar, assim, se pode dizer, né? Eu acho assim, é uma mentalidade, de repente, mais americana, mas o brasileiro, nos últimos anos, a gente vem fazendo muito isso. Os caras, eles trabalham muito, se você vê a off-season da NBA, os caras trabalham muito os pontos negativos deles, né? As falhas, vamos dizer. E o Bennett, cara, claramente ele trabalhou isso, né, nas férias aí, porque você vê a confiança dele. Às vezes não é que ele não matava a bola, é que ele não tinha essa confiança, porque todo mundo pagava para ele chutar, porque por ele ser muito rápido, cara, ele é muito rápido e é muito difícil de você parar ele na velocidade. Então, o defensor acaba tendo que afastar um pouco mais para não tomar o corte ou para não tomar o desequilíbrio. E ele ganhando esse chute complica muito para marcar ele, porque se você der espaço ele vai matar a bola. E isso vem criando o hábito disso no Brasil também, de trabalhar isso nas férias, na off-season nossa, para quando começar a próxima temporada, a gente trazer algo novo. Porque, cara, os meninos que estão vindo aí, você vê o nível deles, né? A gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, realmente, a bola de 3 do Bennett vem tendo uma constância e vem tendo uma mudança bastante assim no jogo dele. Acaba que, como ele chuta as bolas livres, ele tem um percentual muito alto, né? Isso aí é bem bacana de se ver. Aí causa aquela situação que é um problema pro defensor, né? O pivô faz a parede, se você passa pela frente, você toma infiltração. Você passa por trás, você toma um chute de 3. Você dobra, se o pivô for o Renato, ele tem 44% de aproveitamento de 3 também. O que faz, né? Não tem como. É isso aí, acho que é o que a gente falou, né? O coletivo, né?
nosso coletivo é muito forte, então acaba que não tem, quando você vai, cobertor curto, né? Se você cobrir o pivô, vai sobrar o lateral. Se você cobrir o lateral, sobra o armador. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Não dá para cobrir todo mundo, né? E isso que vem sendo legal. E outra, o time também tem que ter a paciência de achar quem tá melhor colocado. E o César também, às vezes, nos jogos a gente acaba não achando, mas o César acaba orientando a gente e colocando a gente do modo que a gente acha esses caras que vão estar mais livres, né? Então, é bem legal o que você falou, é um cobertor curto, né? Betinho, eu tava vendo aqui, Pinheiros é líder, tem quase 90% de aproveitamento e geralmente se espera que os líderes na tabela liderem em vários fundamentos também. Mas não é o caso do Pinheiros, né? O Pinheiros ele é o quarto em pontos por jogo, o 12º em assistência, ou o terceiro pior, como queira chamar, e o 11º em rebotes. E são poucas as estatísticas que o Pinheiros se destaca, assim, em questão dos fundamentos. Eu destaco os roubos e os erros adversários, né? E as bolas de 3 também, né? As bolas de 3, os roubos, e o Pinheiros é o time que mais força erro dos adversários, né? Média de 15,6 erros dos adversários por jogo, é o maior número do NBB. Como que... e além disso, o Pinheiros é o time que menos tomou pontos em um só jogo. O jogo que vocês menos tomaram pontos foi 86, mas o jogo que vocês mais fizeram pontos, vocês marcaram apenas 92. Então vocês estão sempre dentro de uma margem ali pequena, mas que está dando muito certo. Como que acontece isso? Porque vocês realmente, como as estatísticas mostram, vocês não têm nenhum grande destaque nos fundamentos, mas é o time que está liderando e ganhando de todo mundo. Isso aí é até diferente, né? Porque é o que você falou, é um time que lidera e a gente está em cima da tabela desde o começo do campeonato, então acaba que você espera que a gente lidere em muitos fundamentos, né? E, se eu não me engano, a gente deve ser top 3 em menos bolas perdidas também. Nosso time cuida muito bem da bola e isso aí é bastante bom, porque não dá contra-ataque, a gente não deixa bola fácil para o adversário. Isso aí é uma estatística muito, muito positiva também. E forçar o erro, né? Eu acho que a nossa defesa é boa por isso. A gente força bastante o erro e o rebote vem sendo, desde o começo da temporada, um ponto de muita atenção nossa, porque os jogos que a gente não consegue controlar o rebote, a gente perde ou a gente sofre muito para ter uma chance de vitória. Então, se eu não me engano, isso aí o César falou bastante com a gente, as 10 primeiras rodadas a gente era o último colocado em rebotes e disparado o último, assim, era muita diferença. E aí a gente veio melhorando do 10º jogo para cá, a gente melhorou bastante até. E isso vem sendo um ponto como é que eu posso dizer? É um ponto que diferencia nosso time, que ou se a gente não cuidar bem do rebote, dificilmente a gente vai competir de igual para igual com os outros times. E, cara, é isso. O time nosso é muito constante. Por mais que a gente não faça, sei lá, não tenha um ataque igual Franca, que faça 100 pontos, ou não tenha uma defesa tão brilhante que vá tomar 60, 70 pontos todos os jogos a gente mantém uma média boa. A gente não cai muito e a gente não sobe tanto, a gente não oscila tanto. Então, essa oscilação sendo mais linear, ela é muito positiva. E isso que de repente tem trazido para nós essas vitórias, essa oscilação baixa, né? Isso aí é importante. A regularidade, né? Regularidade, exatamente, não achei a palavra. Talvez um dos destaques, né, do Pinheiro seja realmente essa relação de roubos de bola, né, e com a baixo índice de erros no ataque, né? O próprio dentro do garrafão, a defesa do Pinheiros é muito boa, né, com o Marcus sendo o principal ladrão de bolas da equipe, né, com uma média de 1,9. Isso ajuda bastante também para algumas equipes que tentam mudar um pouco, né, a tática do seu ataque contra a defesa do Pinheiros, né, porque
atualmente, né, não só no Brasil como em outros lugares, os arremessos de fora, né, as bolas de 3 são quase sempre o carro-chefe, né, das equipes. Uhum. E quando você tenta variar, né, contra o Pinheiro, você vai tentar jogar dentro do garrafão, tá lá o Marcos Toledo, tá lá o Renato também, né, que vem fazendo uma boa temporada. Gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre esses dois caras aí, o Ware também, né, que também outro pivô de qualidade aí do Pinheiros. Cara, eu acho o nosso time tem, individualmente, a gente tem muito bons defensores, assim, para mim o Isaac é um dos principais defensores da liga, o Bennett é um cara que defende muito bem, e o Marcus e o Renato. Esses 4 caras, defensivamente, eles são fantásticos. O Marcus, cara, ele é um cara muito diferente, assim, porque ele tem uma leitura muito boa de jogo. E a leitura dele defensiva, ele consegue antecipar bastante a situação. E ele consegue, de repente, o basquete hoje, você falou bastante das bolas de 3 no ataque. E na defesa, a tendência cada vez mais é a troca. Então, direto vai acontecer um mismatch, um armador com um pivô atacar embaixo da cesta com um cara menor e tal. Só que esses caras grandes que você citou, o Renato e o Marcus, eles defendem muito bem fora, defendem muito bem o cara mais baixo. E acaba que fica muito difícil de atacar a gente por causa disso. A gente faz uma defesa trocando que já não causa um desequilíbrio num pick and roll, a gente acaba fazendo uma troca tripla para não ter uma vantagem tão grande embaixo da cesta, com o Kenny marcando um cara mais alto, ou o Ruivo, ou o Bennett, e esse desequilíbrio, esse mismatch, acaba não tendo tanto desequilíbrio, porque tanto o Marcus quanto o Renato, eles marcam muito bem os caras fora do garrafão, e isso aí para a defesa, você não tomar um desequilíbrio desse é fundamental. E outra, você chutar bem marcado é muito difícil, né? O percentual sempre cai um pouco. Tanto é que Pinheiros é o segundo time que menos cede chutes de 3, né? Os seus adversários fazem 32% por jogo, é a segunda melhor marca, só o Franca, que tem uma marca melhor que essa. É interessante também que, além do Marcus e do Renato marcar bem os mais baixos, você, e principalmente o Isaac e o Gabriel nesse ponto, marcam embaixo da cesta muito bem também, né? É o que eu falei, né? A gente acaba tendo que se esforçar também, né? Você vê os caras grandes, do jeito que eles são grandes, marcando tão bem fora, a gente tem que dar um jeito de marcar lá embaixo também, né, cara? E assim, claro que a gente marca bem, mas existe por trás disso o esquema de ajuda, né? O Beto vai cair contra, sei lá, o Lucas Mariano, vai ter vantagem, claro que vai. Mas o que a gente vai fazer? Vamos jogar ele para o fundo para vir a dobra, vamos vir uma dobra de frente, vamos ameaçar e voltar. Então tem todo um planejamento de defesa em cima desse mismatch, assim, para que as coisas aconteçam. O Isaac, ele é um dos melhores defensores da liga, com certeza, assim, com certeza. E o Gabriel, ele vem se esforçando muito, ele tá tendo essa temporada poucos minutos, mas os minutos que ele tem em quadra, você vê ele jogando, ele joga numa intensidade muito forte. E essa intensidade, tanto na defesa quanto no ataque. Ele é um cara extremamente ofensivo, que tem um poderio ofensivo muito forte, mas que, se você vê a intensidade dele na defesa quando ele entra, às vezes acaba mudando até o ritmo de jogo para nós. Eu acho que é fundamental isso aí. Sim, Betinho, eu tava fazendo uma outra análise aqui, fica o questionamento para você, o nível de conhecimento do próprio time, vamos ver. Você sabe qual foi o quinteto que mais jogou? Quinteto que mais jogou? Do Pinheiros, nessa temporada, no NBB. No NBB, eu acho que foi Kenny, Isaac, Bennett, Marcus e Renato. Acertei? Tá quase certo. Que foi uma falha na minha pergunta também. Esse é o quinteto que esteve em quadra por mais jogos. Tá? Foram 13 jogos. Mas o quinteto que ficou mais tempo em quadra não foi esse.
Não, quem que foi? Não, Esse aí eu não sei. o que ficou mais tempo em quadra, ele jogou, foram 11 jogos só. O outro teve mais jogos, mas esse ficou mais tempo. Foi foi Kenny, Bennett, você, Renato e Toledo. Ah, tá. Foi eu no Ficou lugar. 132 minutos, marcou 228 pontos e tomou 183. Aham. Esse foi o quinteto também que ficou mais tempo em quadra num jogo só. Vocês ficaram quase 20 minutos contra o Minas no segundo turno. Uhum. Vocês ganharam, vocês ficaram quase 20 minutos com Esse quinteto na quadra. esse quinteto em quadra. É uma marca. Costumo ver isso dos outros times, é uma marca bem, bem alta. Uhum. Então, uma outra pergunta aí para você, mais uma trivia. Que essa é uma que a resposta me surpreendeu. Tá valendo prêmio ou não? Uma futura participação aqui. Tem brinde? Uma segunda participação, se for bem. Quantos duplos o Pinheiros fez? Nossa, eu não sei, mas foi muito pouco. Muito pouco. Não chuta? Nossa, eu não digo uns 5, vai. Nem 5 eu chuto, eu acho. Cara, nenhum. Nenhum? Pinheiros é o único time que não tem duplo nessa temporada. A hora que, então, não, isso passa pela coletividade, porque falei brincando agora, mas a hora que eu vi essa estatística. Não, é espantoso, é espantoso. Eu fiquei assustado. Fiquei, pô, mas não tem. Isso aí acaba valorizando mais ainda o tanto que todo mundo faz tudo, né? Sim. Você vê, acho que até o jogo passado, nosso último jogo contra Joinville, teve uns 3 ou 4 com 5 ou 6 rebotes, teve uns 3 ou 4 com umas 4 ou 5 assistências, só que ninguém disparado, ninguém com 10, 12, né? Isso aí cara, é bacana, viu, cara? É diferente, é até espantoso, mas é legal de ver isso aí. A única vez que passaram, tirando em pontos, né? Porque pontos passa sempre. Que passaram por dígito duplo foi uma vez o Toledo que pegou 13 rebotes e outra vez o Toledo também que pegou 11 contra o Corinthians e o Paulistano. Fora isso, tudo de 9 para baixo. Nossa. Isso aí de repente acaba sendo um diferencial nosso, né? Sim, é surpreendente ser esse o diferencial. É uma coisa bem, bem legal. É diferente mesmo. Vamos lá, continuando aqui que eu tinha pego também para falar. O Pinheiros ele perdeu 3 jogos só nesse NBB até agora, que foi para o Minas, Paulistano e Corinthians. Uma coisa que chama atenção também é que eu montei um campeonato paralelo aqui, podemos dizer assim, entre os 5 primeiros. Né, entre vocês, Franca, Flamengo, Mogi e Paulistano. E nessa tabelinha paralela, assim, só dos confrontos diretos, vocês têm 91% de aproveitamento. Vocês só perderam um jogo e estariam liderando nesse campeonato à parte, assim. Cara, diante de tantas equipes, teoricamente, mais qualificadas, com um plantel maior, ou então, melhor dizendo, com um nível de investimento maior do que o Pinheiros, como que dá para explicar um desempenho tão bom contra todos esses times? Vocês só perderam realmente pro Paulistano, que foi um clássico. Que clássico meio que não importa o nível que vocês estejam, que sempre vai ser disputado. É verdade. Cara, é difícil explicar, viu? É que assim, o NBB é um campeonato muito equilibrado, assim, tecnicamente falando. Claro que você acaba tendo os favoritos que vão ser e ainda são os favoritos na minha cabeça, mesmo a gente liderando, na minha cabeça ainda os favoritos são Franca, Mogi, o Flamengo e o Paulistano. Isso aí, mesmo eles tendo uma campanha inferior à nossa, a gente não passou eles nesse sentido, porque o time deles é muito qualificado, e outra, chega na hora do playoff é outro campeonato, né? Então essa experiência que eles têm nesses campeonatos internacionais e tal acaba fazendo uma diferença boa. Agora, a gente não liga muito, tipo, próximo jogo nosso é contra Bauru fora. A gente tem trabalhado muito as coisas que Bauru faz e um pouco as coisas que Franca faz, que é o próximo adversário depois. A gente joga muito jogo a jogo. E isso, por a gente não ter essas competições internacionais, a gente acaba podendo focar bastante no próximo adversário. A gente teve, no começo do ano, em janeiro, uma sequência de jogo uma atrás da outra, e a gente bateu muito na tecla que isso seria o divisor de águas para nós. Ou a gente ia brigar entre os 4, ou a gente ia brigar de quinto a
aliás, de sexto a 12º, que, meu, tá uma briga que ninguém sabe que lugar que vai ficar. Então, e a gente conseguiu sair com todas as vitórias no mês de janeiro. E isso trouxe para nós, vamos dizer, uma confiança, uma força muito grande no nosso time para disputar de igual para igual com os times grandes. A gente ganhou do Flamengo 2 vezes, a gente ganhou de Franca em casa uma vitória boa, com mais de 10 pontos de vantagem, a gente ganhou do Paulistano fora com um jogo que a gente chegou a abrir 27 pontos. Então, são times muito bons e favoritos que a gente tem feito ótimos jogos, assim. Só que, eu digo de novo, os caras seguem sendo favoritos e a gente correndo por fora mesmo, a gente sendo líder, os caras continuam favoritos, porque pezinho no chão e saber as nossas limitações para poder jogar de igual para igual com um time com times desse nível. Até porque é playoff, né? No sistema, né? Chega no mata-mata, muitas vezes Franca, Flamengo, né? São equipes com atletas que já têm alguma experiência dentro do mata-mata, né? Acaba fazendo diferença também, né? Não, muda bastante. Você vai jogar contra, por exemplo, o Flamengo, o Paulistano aí, são jogadores que o Franca mesmo, levou bastante jogador do Paulistano aí, são jogadores que já estão frequentemente em finais, em semifinais. E isso aí o nosso time não tem tanto. E de repente essa experiência que eles têm é um diferencial, sim. A gente não pode achar que não, jogou 1, 2 vezes, não muda nada. Muda sim, muda bastante. Mas assim, a gente tem o pezinho no chão de saber que vai ser outro campeonato e a gente vai estar se preparando para chegar nas melhores condições, tanto técnica como taticamente. Mas assim, Betinho, vocês estão em primeiro e pelo menos o G4 está quase certo. O 5º lugar, que é o Paulistano, tem 4 vitórias a menos e faltam 7 rodadas apenas. Então, pelo menos o mando de quadra nas quartas vocês vão ter. E a torcida está crescendo, né? Muito no embalo dessa boa campanha, dessa boa fase de vocês, porque é complicado. Torcida de clubes, né? Como o Paulistano, o Pinheiros, o que mais? O Minas também. Clubes não de futebol, né? Clubes não de futebol, mas até os de futebol tá tendo dificuldade, né? Tem uma certa dificuldade de atrair muita torcida, de levar né? Público, né? E o Pinheiros está conseguindo isso. Tem vários jogos que a arquibancada lá no Vila Boim fica bem cheia, faz um barulho bem legal, né? Tá crescendo nas redes sociais também, né? Você vê muita gente apoiando, perfis de os 1000 graus da vida, essas coisas assim. Por mais que seja de zoeira, sempre mostram que tem gente acompanhando o time, né? Tá crescendo bastante. Isso aí a gente até tem comentado no time. O Pinheiros 1000 Grau aí, que é o pessoal do perfil aí do Twitter, do Instagram, eles vêm organizando sempre fora de casa, quando é em São Paulo, para eles irem, tanto que a gente foi jogar no Corinthians e tinha 30, 40 pessoas lá torcendo para nós. Isso aí, nos últimos, 2 ou 3 anos, você não via o Pinheiros ou o Paulistano ter essa torcida assim, então todos os jogos assim, né? O nosso público tem subido bastante mesmo, claro que a boa fase ajuda muito, mas a galera do marketing do Pinheiros, do Paulistano também, eles vêm fazendo um trabalho bem bacana nesse sentido de aproximar um pouco mais os torcedores, de botar um brinde no meio do jogo, ou fazer alguns eventos para atrair mais e não ser apenas um jogo, né? Ter mais diversão para a galera que vai assistir. E é assim, né? Isso aí só estimula a gente a querer jogar mais, que jogar com casa cheia sempre é mais gostoso, né? E aqui em São Paulo, por ser São Paulo, é muito difícil de atrair. Mesmo o Corinthians, sendo o Corinthians, eles têm dificuldade em levar público ao ginásio. Então, esse crescimento nosso em público também tem que ser bastante valorizado, porque não é fácil não. Aqui tudo é longe, os horários do jogo 7h30
meu, o trânsito aqui em São Paulo é pesado, então... Quem sai do trabalho às 7, né? Fica... É complicadíssimo, cara, é complicadíssimo. Então é bem legal de ver esse crescimento. O paulistano cresceu muito na temporada passada, que eles acabaram sendo campeões, você via os jogos deles sempre cheios, então acho que agora é nossa hora de crescer também, né? E tendo 2 times da capital com muito público desse jeito, você só nota o crescimento que o NBB vem tendo, né? Isso aí é muito bacana. Próximo passo é Ibirapuera, né? Vamos lotar o Ibirapuera com... Calma, o Ibira é grande, velho. Pro próximo clássico dos Jardins tem que ser lá, vamos. Nossa, é grande lá, hein, cara. Mas imagina, ia ser muito da hora você conseguir encher um Ibirapuera por um clássico desse, ia ser muito legal de ver, mas dificuldade muito grande, né? Pô, eu acho que é mais de 10 mil pessoas, né? Muita coisa. Não, e nesse ponto até tem um ginásio um pouco menor em capacidade, é até legal, porque, por exemplo, o Corinthians já teve jogos que ele colocou lá 2, 3 mil pessoas, mas o ginásio cabe 8 mil. E parece que não tem ninguém, né? Você vê, parece que não tem nada, mas tem 3 mil pessoas, e aí acaba que dá uma impressão meio esquisita, né, quando você depois o... isso aí a gente sofria lá em Fortaleza, porque todo jogo ia 1.500, 2.000 pessoas, mas o ginásio lá é muito grande. Então acabava que você falava, nossa, hoje não tem ninguém. Aí ia ver depois do jogo, tinha isso aí, 1.500, 1.800 pessoas. Mas lá nos playoffs que vocês fizeram também, lá contra o próprio Pinheiros, inclusive. Os playoffs lá foi... Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, cara. O jogo contra o quarto jogo foi 3-1, né? O quarto jogo lá em Fortaleza contra o Pinheiros, os caras pensaram até em passar pro jogo pro CFO, que cabe acho que 12 mil, 10 ou 12 mil, com o tanto de pessoas que procurou ingresso, cara. Então, tipo, deu lotação máxima no jogo e ficou gente pra fora, gente que queria ir ainda. Então isso foi fantástico, foi algo inesquecível, assim. Foi bonito, né? Em quadra deve ter sido um negócio... Não, foi. E o mais legal, eu tenho fotos, assim, depois que acabou o jogo, que o pessoal do Pinheiro saiu, a galera entrou na quadra. Então, tipo, foi o primeiro playoff que Fortaleza tinha ganhado, que o basquete cearense tinha ganhado na história deles. Então, aquilo ali virou o povo cearense já gosta bastante, né? Eles são muito acolhedores e eles abraçaram a gente. E se você vê a foto da quadra depois, assim, a galera toda dentro da quadra parecia, sei lá, carnaval, assim. Cara, fantástico. Foi uma experiência memorável, assim. Você mencionou o jogo 4, eu peguei aqui a estatística, vocês ganharam por 1 ponto só, e você fez 14 pontos, você foi o cestinha do time, pegou 9 rebotes, tal, quase pegou um duplo-duplo. Já não teve a conversinha do Pinheiros ali, falou, não. Eliminou a gente, agora vem. Agora é com a gente aqui. Eu acho que os caras ficaram com uma raiva, isso sim. Isso aí não... Cara, não teve conversinha nenhuma, não. Os caras... Realmente, eles atropelaram a gente no primeiro jogo, eles jogaram muito bem, eu lembro ano passado, o primeiro jogo em Fortaleza, e o nosso time, o ano passado lá em Fortaleza, a gente jogava de uma maneira diferente, que a gente jogava muito 1 contra 1, muito sem jogada, e o ataque, individualizando ao extremo, assim, então era muito diferente, mas... não rolou esse papo aí não de pô, já fecha com a gente aqui, não teve não. O pessoal, principalmente o pessoal do Pinheiros e do Ceará, eles, por eu ter passado em outros times assim, eles são extremamente profissionais, cara, eles não jamais fariam isso de qualquer forma, tanto o pessoal lá de Fortaleza como o pessoal daqui do Pinheiros. Até porque você tinha, né, o restante do playoff para disputar pelo Cearense, né? Mas Paulistano ainda. Mas se fosse ao contrário, né, se o Cearense tivesse perdido, eu acho que poderia pintar assim, porque tem algumas histórias, né, dentro do NBB mesmo, que já teve, né, jogador do time que acabou sendo eliminado, né, o Pode diretor... falar quem é, Fábio. Tá, no caso o Kendall Anthony, quando fez playoffs Bauru e Macaé, né, foi muito bem, né, na temporada do Kendall Anthony, teve isso, né, o Macaé acabou eliminado, aí a diretoria do Bauru já se aproximou dele ali pra
para negociar alguma contrato na temporada seguinte, né? É que assim, né? Ele não quis disputar o jogador, né? Porque de repente ele vai para o mercado e houve outras propostas, de repente fica mais complicado de trazer. Mas eu acho que, bom, é difícil falar porque acaba sendo muito, mas eu acho que tem que ter muito profissionalismo para fazer as coisas. Eu acho que a NBA tem muito isso, que eles têm datas muito fixas, né? A partir dessa data, até essa data, você não pode nem conversar com o jogador. Então, eu acho que seria bacana se existisse isso. É claro que são realidades totalmente distintas, mas de repente esse profissionalismo assim é bem bacana quando existe, né? Falta o Magic Johnson respeitar, né? Ah, não. O LeBron tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Mas para você ver, né, que não é aqui no Brasil, a gente não pode, claro, martelar quem faz isso. Mas você vê que no nível da NBA acontece isso, né? Imagina nos outros níveis também pode ocorrer. Betinho, mas eles tomaram multa lá, né? Tomaram. Não, É. a história do Ben Simmons também, daquele treino lá, ficou meio esquisito. Ficou esquisito mesmo, ficou esquisito. Antes de encerrar aqui, você falou, tem o Bauru e Franca agora nas próximas 2 rodadas. Franca talvez seja o jogo mais... Depois tem Mogi. Mais esperado, então. É justamente isso que eu queria falar. Franca talvez seja o mais esperado, até pela posição na tabela, vocês têm a mesma campanha e tal. Mas depois vocês têm Mogi em casa, que tá ali brigando no G4. O Basquete Cearense e Brasília fora, que são viagens, cansa jogos, os 2 jogos no intervalo de 2 dias só, e os 2 brigando para não cair, pegar as últimas vagas do playoff. E por último, o Vasco, que está na mesma situação do Cearense e do Brasília. Então vocês podem, exatamente, nos próximos 3 jogos, o Bauru nem tanto, que está ali no meio da tabela, está meio irregular ainda. Mas principalmente SESI e Franca, vocês vão decidir o G4 e o primeiro lugar. E os últimos 3, vocês praticamente vão decidir quem vai cair. É só pedreira, hein? Cara, é o que você falou, né? O NBB não tem jogo fácil, cara. Não adianta. A gente jogou contra a Joinville aqui, o primeiro, o segundo, o quarto, cara, foi muito difícil o jogo. O terceiro, quarto a gente conseguiu abrir uma vantagem e acabou o jogo sendo o último quarto teoricamente tranquilo, mas o Joinville é o último, né, cara? E você vê a competitividade do campeonato nisso. A gente é o primeiro, eles o último, e eles jogando de igual para igual com a gente. Então, assim, a gente vai fazer o que a gente vem fazendo todos os jogos, cara. Pensar jogo a jogo, adversário por adversário. É claro que, né, existe confrontos especiais, principalmente você disse Franca, porque nosso jogo em Franca, mesmo a gente perdendo em Bauru, nosso jogo em Franca é primeiro e segundo. Mesmo Franca, se a gente ganha de Franca, a gente tem 2 vitórias com ele, então a gente acaba tendo confronto direto na frente. Então, bem ou mal, esse jogo com Franca é um jogo muito especial, tanto para nós quanto para eles, né? E eles têm uma Liga das Américas, sei lá, uma semana depois, né? Cara, eles vêm numa batida aí muito forte de jogo, né? É difícil de ter, de jogar com times assim, porque eles estão preparados para tudo que a gente faz, né? Mas é assim, jogo a jogo, com os pés no chão, tentando organizar bem o que a gente vai fazer contra cada adversário para chegar lá na última rodada, pelo menos a gente chegar com vantagem nos playoffs aí até a semifinal seria fantástico. Então, Fábio, tem alguma mensagem aí para fazer? Alguma fala, alguma declaração pro Betinho? A hora é agora. Olha, declaração não tenho não, viu? Mas... Faz igual a introdução dele. Eu não vou lembrar o que você falou, viu, Lucas? Mas até falando, né, com relação a essa sequência final, né, da fase classificatória do Pinheiro, são 4 jogos fora de casa, né? E também fica esse último desafio, né, no time nessa fase classificatória, talvez o teste final antes dos playoffs. Acho que ficou muito bem apresentado, né, nesse podcast, um pouco do Pinheiros, né, um pouco também da participação do Betinho dentro do time do Pinheiros, dentro do trabalho do César Guidetti.
Também acho que deveria ter um encerramento musical, né? Com o Betinho aqui, né? Poderia ter alguma coisa assim, né? Tipo, Fuller mesmo? Não, vocês estão de Cantar um sacanagem. funk, assim. Não, deixa isso pro Fuller, cara. Não, funk não, ô louco. Não, o meu negócio é sertanejo, velho. Eu sou do meio do mato, velho. Não vem com essa, não. O Fuller tá sempre no Vila Boinha ali, até interessante. Eu tô sempre fazendo foto lá e você olha pra trás na arquibancada, tá o Fuller vendo o jogo, sabe? Não, o Fuller principalmente, a gente encontra bastante aqui. A gente às vezes sai pra jantar, sai fazer algumas coisas. Os americanos é difícil estar longe do país, né, longe de casa. Acaba que eles se tornam muito amigos, né? E aqui no Pinheiros, você até citou alguns minutos atrás aí, o clima, né, do ambiente que a gente tem. E aqui, cara, a gente faz muita coisa junto, a gente faz churrasco, a gente sai à noite quando tem folga, e todo mundo sempre tá junto. Então o Fuller, por ser um americano e tudo mais, ele acaba às vezes sempre encontrando com a gente nos lugares aí, porque, pô, ele é um cara, meu, se ele é daquele jeito na frente de câmera e tal, imagina fora, cara, realmente ele é uma figuraça, aquele cara. Então vamos brincar um pouquinho no final aí. Palpitão do Betinho. Palpitão sim. Palpitão do Betinho. Não, música não, melhor não, vamos aí. Vamos lá, Betinho. Não, mas se quiser cantar o Rio Negro Solimões também pode ser. Nossa, Nossa, não. Vamos no palpite mesmo. Vamos lá. MVP do CNBB. MVP, cara, pra mim o JP Batista. Campeão. Cara, é difícil falar. Campeão é difícil. Cara, eu vou chutar o Pinheiros. Boa. Clubista, sem clubismo, né? Sem clubismo nenhum. Já que você falou dos defensores do Pinheiros, melhor defensor? Melhor defensor, o Isaac. Tá bom. Liga Ouro, quem é que sobe? Putz, a Liga Ouro tá pegada, né, cara? Tá pegado. É difícil, hein? Nossa Por isso senhora. que eu perguntei. Cara, olha, eu gostei muito da formação do time de Rio Claro, eu gostei do time em si, eu acho que tem 2 americanos para entrar, ou um americano ainda para entrar no time. O São Paulo vem jogando bem e ainda tem eu acho que vai vir americanos também. Cara, é difícil falar, viu? Eu acho assim, ó, eu chutaria Rio Claro pela histórico, assim, porque, cara, jogar lá em Rio Claro é muito difícil, muito público, o time daqui a pouco vai dar uma encaixada, vai dar uma subida boa de nível, eu chutaria Rio Claro. Beleza. NBA agora, quem ganha? Golden State, sem dúvida nenhuma. Golden State mesmo? Não vai ter Bucks, não tem chance, Rockets, Celtic, ninguém? Não tem, não dá pra jogar com os caras, velho. É apelação, os caras. O time que os caras montaram aí é fora de série demais, cara. Então uma mais disputada, MVP da NBA. Putz, MVP, hein, cara. Olha, essa é difícil. Depois do que o Paul George fez ontem, velho. Eu ia falar exatamente isso, cara. Ele já vem fazendo uma temporada absurda, né, cara, o Paul George. Eu sempre gostei muito dele, mas essa temporada, cara... MVP... Eu acho que vai acabar sendo o Harden, mas o MVP pra mim, na minha opinião mesmo, é o Antetokounmpo. Mas eu acho que vai acabar sendo o Harden cara, os números dele faz acho que 30 jogos que ele faz mais de 30 pontos, né? 32, né? 32 jogos. É absurdo, cara, é um absurdo. Eu acho que vai acabar sendo ele, mas na minha opinião eu votaria no Antetokounmpo. Então, Fábio, mais alguma trivia aí pro convidado? Não, eu acho que ele passou no teste, né? Passou no teste? Já merece uma prenda. Ele não ou ele sim? Não, tô brincando. Não vamos entrar nisso aí, não. Que isso? Aí vamos, louco, olha. Aí deixa que é a polêmica. Não, mas é muito complicado isso, né, Betinho? No Brasil, os jogadores de futebol que são mais como é que posso dizer? São mais vistos, né? Tem mais fama, digamos assim, mas vocês, jogadores de basquete, de vôlei também são
digamos assim, influenciadores nesse sentido. Como é que fica essa questão de posicionamentos pessoais para vocês? Como é que você prefere se portar em relação a isso? Olha, bom, tem muita coisa que a gente não... Bom, pelo menos eu tento não me meter. Tipo, política é uma coisa que eu não falo de jeito nenhum, eu tenho a minha opinião muito bem definida, mas é o que você falou, a gente acaba influenciando, né? E qualquer palavra errada que a gente use, cara, vai cair a massa em cima da gente. Então eu sou mais resguardado quanto a isso, principalmente com política, assim, que é coisa que brasileiro não sabe ver os dois lados. Ele quer estar certo e a opinião do outro não importa, né? E aí eu tento sempre me manter afastado nessas questões. Mas assim, coisas de opinião fora isso, cara, eu tento explicar da melhor forma possível. O Twitter, eu tenho usado bastante Twitter para falar algumas coisas. Agora. É, Tá verificado. você viu, eu tô chique agora, velho. Aí eu tento sempre tentar explicar bem o que eu quero dizer para aquilo não acabar sendo ofensivo com ninguém. Outro dia mesmo eu tava vendo um jogo, tava passando na TV e tinha um comentarista que ele criticava muito tudo que acontecia. E eu acabei colocando no Twitter isso. Eu falei, o cara podia também usar crítica, claro, mas também elogiar as coisas boas que acontecem no jogo. E teve muita, cara, eu recebi muita mensagem em inbox, eu não sei se no Twitter é inbox também, mas por inbox, a galera, tipo, me questionando, falando, não é assim, você não aceita a crítica e coisa assim. E é a minha opinião, cara. Eu vou dar a minha opinião, não tenho o porquê fugir disso. Se você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Você tem que me respeitar, como eu respeito você. Então, eu tento dar a minha opinião, é claro, de uma forma bem branda, nada muito, muito forte. E eu acho que sim, os jogadores tinham que dar mais opiniões, tinham que exercer esse papel de influenciadores, porque se a gente deixar só a televisão passando a Globo, o SBT, ou seja, o canal que for aí passando determinando o que a gente tem que ver, é muito diferente, acaba sendo muito, sei lá, como se a gente estivesse vivendo em um cubo e só aquilo que existisse. Eu acho que quanto mais opiniões, mais pessoas inteligentes, pessoas influenciadoras falarem o que pensa, falar as coisas boas, é legal de ver, assim. É até complicado essa parte da polarização mesmo que você falou. Daí, por exemplo, não vou entrar no assunto político, mas só usando a estatística como exemplo. Primeiro turno da última eleição. Bolsonaro teve quase 50% dos votos e os outros 50% detestam o cara. Uhum. A gente pode, por analogia, pensar que a sua torcida segue o mesmo perfil, mais ou menos. Metade dos seus torcedores seriam Bolsonaro, metade odiaria o cara. Uhum. Qualquer coisa que você falasse, com a galera não tá sabendo lidar, você ia desagradar metade da tua torcida. É complicado, né? Você pegar qualquer lado nesse sentido. Tinha que ser uma coisa mais coletiva, né? Tipo, um movimento de todo mundo começar a se pronunciar, porque também é complicado porque o primeiro que resolver levantar a voz sobre qualquer assunto vai ser vidrado, né? Vai ser vidrado. É o que você falou, cara. E eu não sei como é que isso funciona nos outros países, mas eu acho que deve ser um pouco diferente, sim. Porque, cara, aqui no Brasil é muito isso. Você me ama, só que a partir do momento que, sei lá, eu sou a favor do Bolsonaro, vamos dizer, e você é contra, você tá me odiando. Por quê? Até então, tipo, você me conhece há 25 anos e você gosta de mim. A partir do momento que eu tenho uma opinião diferente da sua, você acaba, sei lá, querendo criar um atrito comigo, ou, não, se você é a favor ou se você é contra, nem conversa comigo mais, porque, não, cara, não é assim, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver, de repente você consegue me puxar pro seu lado, de repente, ao contrário, vamos, uma conversa sadia, uma conversa bacana de se ter, é sempre muito viável. E outra, isso aí vai espalhando, né? Você começa com o teu amigo, começa com a tua família, começa com não sei quem, quando vê, tá todo mundo querendo fazer isso. Só que o Brasil é ao contrário. Como
você falou aí, o prego que se destaca toma martelada, né? Então, aqui no Brasil é isso. Por isso que eu acho que muita gente, ou muitos atletas, tanto vôlei quanto basquete, como até futebol, eles acabam retendo as opiniões que eles têm para não tomar essa martelada, que não é fácil não, viu, cara? É muito complicado. Na raiz do debate, né, da palavra debate, vem muito com relação a troca de ideias, né? E isso, Uhum. aqui no Brasil, pelo menos, né, o debate, essa troca de ideias não existe, né? É mais uma pessoa falando que a outra tá errada e não tem algo a mais, né? Sempre sobe o muro ali, né? Mas tem algum para a pessoa entrar num consenso, né? Para ter alguma Uhum. coisa que resulte em algo bom, né, para a sociedade. Acho que esse não entendimento do debate, né, dessa troca de ideias, é o que complica mesmo. Não, eu acho que até para você ser um bom líder, você tem que saber as coisas boas que seu adversário tem, as coisas boas que cada pessoa tem a oferecer. Por exemplo, um presidente do Brasil, pô, ele tá disputando contra, sei lá, 5 candidatos. Ah, ele foi eleito. Por que não chegar, sei lá, em um candidato e falar, pô, eu gostei dessa ideia sua, você não topa se juntar no meu governo aqui e botar essa ideia em prática? E chegar no outro e falar, ó, essa ideia financeira tua, ó, é bacana, você Uhum. não topa vir comigo? Mas é totalmente ao contrário, né? Não, o que é meu, eu não quero saber sua opinião não presta, nem nada, não é assim, cara. Eu acho que você falou, o debate é para as coisas serem explicadas e melhoradas. E por que não tentar fazer um. É claro que vai ter o presidente que vai, sei lá, mandar em tudo, que vai ser as coisas da cabeça dele, mas por que não tentar atrair esses outros candidatos que têm boas ideias? Todos eles têm boas ideias. E por que não colocar essas ideias em prática todos juntos? Entendeu? Claro que em funções diferentes, em modos diferentes, mas essas ideias eu acho que, pô, pegar uma coisa boa de cada um torna uma coisa grandiosa bem mais fácil de acontecer, né? Sei lá, é uma opinião que eu tenho aí, mas sei lá, de se pensar. E mesmo de jogadores apoiando outros, né? Você vê, por exemplo, o caso da NFL lá, eu não acompanho muito, mas esse caso acho que todo mundo ficou sabendo do Colin. Como é que é o sobrenome dele, Fábio? Você que acompanha mais. Kaepernick. Kaepernick, do racismo lá, que depois vários times começaram a fazer o mesmo gesto dele contra o racismo, é uma coisa que você pouco ou nunca vê, né, por aqui, Não, em muito qualquer difícil, né? modalidade. É muito difícil mesmo. Assim. Eu acho legal isso aí é uma coisa bacana. O pessoal, eu não sabia disso. O NFL eu não acompanho, cara, nada, só o Super Bowl para não falar que Uhum. para não Uhum. falar que eu não vejo nada. Mas é uma coisa muito bacana de você ver o grupo, né? O grupo da NFL, os jogadores comprarem a briga do cara. Porque, e outra, racismo, cara, é uma coisa que tão esdrúxula que não merece um pingo de atenção, né? Não Mas tinha que ter lado, né? não tinha que ter, Racismo, não né? existe isso aí, cara. Mas é, é difícil de falar, de complicar. Eu já vi racismo contra pessoas do meu time já, então é bizarro disso acontecer, cara. Mas, infelizmente, existe e a gente torce para que não aconteça perto de nós, mas é, eu acho que tem que ser valorizado muito esse negócio dos atletas assim, se apoiarem em uma causa, em alguma coisa bem diferente, assim, acho bacana. E a própria NBA, né, tem muito disso com os atletas. Isso, pelo menos com relação às outras ligas norte-americanas, a NBA se destaca com relação a isso também. Uhum. A NBA tem tantos dias de comemoração aí, cada dia comemora uma coisa, uma cor, sei lá, Martin Luther King, o outro dia, sei lá, cada dia é uma coisa, e isso acaba colocando foco bastante. Eu sou a favor muito disso, pô, não é porque é uma coisa chata de se falar, tipo, racismo é uma coisa chata que acontece, então nem vamos falar. Eu sou totalmente ao contrário, eu acho que a gente tem que falar, tem que expor a ideia, porque chama a atenção de todo mundo e isso vai acontecendo cada vez menos. É,
é claro que existem formas e formas de lidar com os problemas, e eu acho que a forma de você expor as coisas é uma forma bem bacana de sempre deixar na mente de todo mundo que ainda existe, ainda acontece, com mais frequência do que todo mundo pensa, e que existe um meio de combater isso. Então eu acho muito, muito legal mesmo, quando isso acontece, e o NBB também está começando a querer fazer um trabalho desse, um pouco diferente disso. Acho bem legal mesmo, bem bacana. Bom, vamos encerrar todo mundo com uma música, cantar We Are The World. Não, tô brincando. Nossa senhora. Vocês são cantores, é isso? Vocês gostam? Não, não. A gente só quer pôr lenha na fogueira, só. Aí o outro tira o violão e começa a tocar uma moda de viola aí agora. Cara, eu tenho uma. O que eu fui dar ideia, né? Eu comprei, não, mas pra sua sorte, a gente tá em São Paulo agora e a minha viola ficou em Bauru, né? Minha família tá lá, minha viola ficou lá. Mas eu tenho uma viola, dá pra fazer, quem sabe? Não, tá tranquilo, deixa pra lá. Betinho, acho que é isso, Fábio. Tem de verdade agora, tem alguma coisa? Acho que foi isso, né? Muito proveitoso essa conversa que a gente teve, né? E acho que a gente até se comportou bem, né? Perto do Betinho. Eu não fiz piada, não fiz nada disso. Pode fazer, eu gosto de piada. Vai, você tem uma aí, pode contar. Que não, era trocadilho. As que eu fiz num dos últimos podcasts aí. Se deu mal. Eu quase deletei meu próprio podcast. Então, ruim, cara. Nossa senhora, eu sou desse também. Eu faço umas piadas aqui, pelo amor de Deus. Não, mas tá. Então, ó, pra gente fechar, um último palpitão do Betinho. Qual é o jogador mais bonito do NBB? Jogador mais bonito? É. Nossa senhora. Quem que é o jogador mais bonito, cara? Deixa eu pensar, um cara bonito. Ricardo Fischer. Ricardo Fischer. Eu discordo um pouco, mas tudo bem. Ricardo Fischer, ele é bonito pra caramba. Ele é todo galanzinho, ele tem o estilinho dele, ele é jeitosinho. Mas isso é de família, né? O Fernando também. Putz, o Fernando é sacanagem. O Fernando ganha de todo mundo. O Fernando... E o mais feio? Oi? Mais feio. Nossa, não, aí a briga, puta que pariu. É enorme, né? Não, é mais embolado que do 6º ao 12º no NBB. Não, dá pra fazer um time titular e reserva aí pro Jogo das Estrelas. Cara, não, mais feio não, você não vai me fazer falar quem é o mais feio. Quem é o mais feio? Cara, o Kenny Dawkins é muito feio, cara. O Nezinho também, tadinho, cara. Mas... quem que... Putz, eu não Coleman é judiado também. Nossa, também. Nossa senhora, verdade. Não, eu não vou colocar um não. Já falei 2 aí, 3. O Nezinho vai me matar se ele escutar isso aí. O Kenny não. O Kenny tá acostumado que eu falo isso sempre pra ele. Mas tá bom. Então, beleza. Ó, Kenny, Nezinho, até o Fischer. Vocês estão convidados para vir aqui responder e, no caso do Fischer, agradecer. Pra fazer a réplica na próxima. Nossa senhora, vai sobrar pra mim agora. Enquanto a gente ainda não é tipo Faustão, que a gente faz um entra aqui agora, Nezinho, e ele aparece no podcast. Não, o Nezinho, eu joguei com o Nezinho quando eu era moleque. A gente brincava muito com isso. Mas, pô, Nezinho é casado, tem uma mulher linda, filhos. O filho dele tá gigante já. Eu conheço a família dele também. Já tá com a vida ganha, já não precisa ser bonito. Já tá tranquilo já. Tá certo, então. Betinho. Bom, assim a gente encerra, então. Betinho, muito obrigado pela participação. Tá sempre as portas abertas quando você quiser voltar para falar do que quiser, não só de NBB, do que quiser falar, estamos sempre aí. A gente se vê no Vila Boim. Muito obrigado pela participação. Pode dar um recado final aí para quem quiser, para a torcida, para a gente, para o Crush. Carnaval, cara, não tem essa. Brincadeira. Não, cara, só agradecer você, o Lucas, o Fábio aí, que me convidaram para participar. Muito bacana, a gente não falou só de basquete, eu acho isso bastante interessante. A gente acabou entrando em assuntos até bastante diferentes aí. Mas, cara, é isso. Acompanhe o NBB, que a cada ano que passa está muito disputado, cada vez mais disputado.
essa reta final aí de campeonato, cara, vai ser fantástica. Quem vai cair, quem vai para os playoffs, quem vai ser líder. Então, acompanha aí. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Sempre que quiserem, tô à disposição aí, só dá um toque. Que é nóis. Valeu. Tamo junto. Falou, obrigado, Betinho. Galera, recado de sempre. Ah, não, antes, Betinho, suas redes sociais aí, você que tá verificado, tá, sempre comenta aí. Isso, divulga aí pra galera seguir, pra galera curtir. Me ajuda a ser verificado no Instagram agora. Meu próximo. Não, ó, meu Twitter é Betinho26. Meu Instagram é Betinho.26. É isso. Beleza. Anotado. Galera, sigam. Meu WhatsApp para solteiros. Não, brincadeira. Bom, vamos deixar quieto, então. Vamos deixar quieto. Entre em contato com a gente que a gente dá o WhatsApp. Isso, a gente passa, a gente direciona. Manda o currículo e tudo mais. Mas só depois do carnaval, porque agora tem bloco e... não, agora tem. Não, bloco não, né, cara? Tem que descansar. Tava treinando, a gente treinou das 9 da manhã até 1 da tarde. Você acha que eu tenho força pra sair de casa agora? Dependendo de quem tiver no bloco, tem sim. De repente, né? Dá pra dar de quem chamar, se chamar, vem que eu vou também. Eu duvido bom, a gente nunca dispensa, né? Mas é isso. Valeu, gente. Valeu aí pelo convite. Então, beleza, galera. É isso. Lembrando que vocês podem ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts, Apple, iTunes, todos os agregadores aí a gente tá. Siga a Locomotiva nas redes sociais, Twitter, Face, Instagram. Fábio, mais uma vez, obrigado. Semana que vem estamos aqui de novo. Galera, é isso. Se vocês gostaram do Betinho aqui, também comenta aí embaixo, dá o feedback que a gente traz o cara de novo, nem que seja força. Então, até a próxima semana, galera. Falou! Tchau!